Olá, hoje é 2 de janeiro de 2020 e o Bom Dia Maranhão está começando agora. Bombeiros resgatam vítima de afogamento na praia do Araçagi. Passadas as festas de fim de ano, atenção máxima ainda por conta do período de férias, quando as praias devem permanecer lotadas. Economia. Maranhenses já pagam mais barato pelo gás de cozinha, graças à redução do ICMS. E novo salário mínimo entrou em vigor. Acompanhe como foi a festa da virada na Orla Marítima de São Luís e em vários outros pontos da capital. E ainda em São Luís já é carnaval. Logo no primeiro dia do ano, centenas de foliões foram até a Madre Deus acompanhar o desfile de blocos pelas ruas do bairro. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia a todos, agora 7h01. Bom Dia Maranhão começando agora. Nos próximos 20 dias, eu, Eduardo Ericeira, vou estar à frente aqui do Bom Dia Maranhão, trazendo as principais informações, coladinho com o Bandeira 2, logo após o Bandeira 2. Começa às 6 da manhã, o Bom Dia Maranhão vem logo depois, a partir das 7 horas. Nos próximos 20 dias vai ser comigo, Eduardo Ericeira, substituindo o querido amigo Adalberto Melo, que está descansando aí nesse começo de ano. E depois, aqui a uns 20 dias aproximadamente, está de volta aqui no Bom Dia Maranhão. A gente traz muita informação do interior do estado, aqui da capital São Luís, da região metropolitana. Você já viu aí o programa recheado de informações, a gente vai falar de comunidade, economia, também aí da festa da virada de ano. Hoje, o primeiro dia útil, né? O segundo dia do ano, o primeiro dia útil para muitas pessoas que ontem aproveitaram o dia de folga para descansar, outras aproveitaram para brincar. Madre Deus lotada, daqui a pouco você vai acompanhar já nas prévias de carnaval. Pessoal, vários foliões, centenas de foliões já estiveram no bairro da Madre Deus, também muita diversão, animação, alegria e pensamento positivo acima de tudo nas festas de virada de ano, que seja um 2020 abençoado, não é isso? Agora 7h02, a gente segue com muita informação e mostrando o trânsito. Tem muita gente de recesso, né? Mas também tem muita gente que já volta aos trabalhos nos dias de hoje, no dia de hoje, melhor dizendo, já no dia 2 de janeiro, a gente vai mostrar alguns pontos aqui da capital São Luís. A gente começa falando sobre a Avenida dos Portugueses, ali na área Itaquibacanga. Trânsito bem tranquilo, a gente chama a atenção também, aparentemente o asfalto está molhado. Já choveu aí na virada do ano, choveu também no dia 30, choveu bastante aqui em São Luís, em vários pontos da região metropolitana. O asfalto está molhado, tem que ter bastante cuidado em vários pontos da cidade. O motorista tem que redobrar a atenção. Trânsito bem tranquilo na Avenida dos Portugueses nos dois sentidos. Como eu disse, tem muita gente de recesso ainda, tem muita gente que volta a trabalhar já hoje, no segundo dia do ano, primeiro dia útil, mas trânsito está bem tranquilo neste momento na Avenida dos Portugueses nos dois sentidos. Tanto para quem vai para a área Itaquibacanga, quanto deixando ali a área Itaquibacanga com destino ao bairro da Areinha, a região central da cidade. Agora a gente vai para a câmera localizada na Avenida Daniel de Latouche, Holandeses, naquela interseção justamente ali, naquela rotatória, quem vai para Daniel de Latouche, Avenida Daniel de Latouche, ali no bairro do Coajape, Coama e também Holandeses, trânsito bem tranquilo. Normalmente neste horário, a gente acompanha principalmente um fluxo maior de veículos, as pessoas que estão deixando ali o bairro do Olho d'Água, o bairro do Araçagi, com destino aqui ao bairro do Calhau e aos bairros mais na área central da cidade. Mas a gente percebe que hoje, como eu disse, tem muita gente de recesso, o trânsito está bem tranquilo neste momento também, ali na rotatória do Calhau, quem vai, do Caolho, melhor dizendo, quem vai deixar agora passar por ali, no caso, a Avenida dos Holandeses e também a Avenida Daniel de Latouche, não vai encontrar nenhum tipo de problema nessa rotatória. Câmera localizada na Avenida Carlos Cunha, outro importante ponto aqui de São Luís, já nas proximidades ali da Ponte Bandeira Tribuzzi. Trânsito também bem tranquilo, um fluxo um pouco maior, quando a gente percebe, né, logo nas primeiras horas da manhã, nesse sentido, quem deixa o bairro do Calhau, aqui para o bairro da Camboa, para a região central da cidade, o trânsito um pouco mais intenso, mas nenhum tipo de anormalidade, nenhum tipo de congestionamento nessas primeiras horas da manhã. Aí é logo perto, aí, próximo à cabeceira da Ponte Bandeira Tribuzzi, as pessoas não vão encontrar nenhum tipo de engarrafamento, congestionamento. Só tem que ter cuidado, claro, com o asfalto molhado, como eu disse, em muitos pontos da cidade. A Avenida Beira-Mar, ali na Ponte do São Francisco, uma das cabeceiras da Ponte do São Francisco, a cabeceira que fica nessa parte central da cidade, a outra fica no outro lado, já no bairro do São Francisco. Trânsito também bem tranquilo neste momento, as pessoas passando aí pela Ponte do São Francisco, maré seca neste momento, dá para perceber aí nas imagens, a maré seca neste momento, agora pouco mais de 7 horas da manhã, e o trânsito bem tranquilo. Imagino que agora um pouco mais intenso, né, na Ponte do São Francisco, mas nenhum tipo de congestionamento, as pessoas que se dirigirem agora do bairro do São Francisco passando pela ponte, com destino à região central da cidade. Agora a gente vai para outra extremidade.
O outro ponto, no bairro do São Francisco, localizado ali na rotatória, a câmera localizada da SMTT na rotatória do São Francisco, trânsito bem tranquilo neste momento, até a movimentação de pessoas também, algumas pessoas já na parada de ônibus, mas a gente percebe que pouca gente ainda, como eu disse, muitas pessoas de recesso, trânsito bem tranquilo aí na Avenida Colares Moreira, aquela que atravessa o bairro do São Francisco, trânsito bem tranquilo neste momento. Vamos para o último ponto nesta manhã de quinta-feira, primeiro dia útil do ano, câmera localizada no Roque Santeiro, agora o trânsito um pouco mais intenso, viu? Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, as pessoas que forem se deslocar por esse trecho, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, ali na altura do bairro do Angelim, Bequimão, vai encontrar um pouco mais de dificuldade, mas nenhum tipo de anormalidade, trânsito, fluxo intenso neste momento, já que a Avenida Jerônimo de Albuquerque também é um dos principais corredores aqui da cidade, trânsito bem mais intenso, as pessoas que deixam o bairro do Angelim como destino aqui ao bairro do Bequimão, Vinhais, enfim, trânsito um pouco mais intenso na outra mão ali, no outro sentido, como quem vai ali para o bairro do Angelim, Coab, aquela área do Quatraque, trânsito bem mais tranquilo, está aí 6 pontos da nossa cidade, amanhecendo o primeiro dia útil do ano, quinta-feira, você acompanhando 6 pontos importantes, como é que está o trânsito, né? Como eu disse, já choveu em alguns pontos da cidade, asfalto molhado, a pessoa tem que ter um pouco mais de cuidado. Agora, 7 horas e 6 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e o Corpo de Bombeiros resgatou um homem que se afogou ontem na praia do Araçagi, na região metropolitana da capital. O resgate levanta o alerta. É preciso tomar cuidado ao tomar banho no mar, já que neste período do ano as ocorrências de afogamento aumentam. O Corpo de Bombeiros já havia chamado a atenção para os cuidados durante as festividades de fim de ano, quando muitas pessoas vão até a orla marítima de São Luís. A combinação entre álcool e mar é arriscada. Para os pais, o cuidado com crianças deve ser redobrado. A gente orienta que os pais, os responsáveis, sempre fiquem por perto das crianças e acompanhem a movimentação desses pequeninos por todo o espaço da praia. 2020 já começou com um susto. No primeiro dia do ano, bombeiros atenderam uma ocorrência na praia do Araçagi. Foi um caso de afogamento. Felizmente, os bombeiros chegaram a tempo e conseguiram socorrer a vítima. Mesmo passadas as festividades de fim de ano, permanece a atenção por parte do Corpo de Bombeiros, já que janeiro é mês de férias e as praias costumam estar lotadas nesta época do ano. O álcool e o banho de mar eles não combinam, então as pessoas ficam mais suscetíveis. Em relação à profundidade, nós orientamos que os banhistas permaneçam até no máximo a direção à altura do umbigo, porque também elas ficam mais suscetíveis às correntes marítimas, que por sinal são muitas aqui em nossa costa. Pois é, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem o mar, né? Às vezes a pessoa acaba banhando, está com uma correnteza mais forte, tem um mar que acaba com uma correnteza mais forte do que em outro ponto, também tem que ter cuidado com as pedras também. Essas dicas são sempre importantes, né? Consumir bebida alcoólica, qualquer tipo de bebida alcoólica, não tomar banho, ter cuidado com as crianças, a gente está num período também complicado, de praias cheias, como eu disse, praias lotadas, que é o período justamente de férias, não só na virada do ano, mas também muitas pessoas vão continuar indo nesse mês de janeiro até fevereiro, que é o período que tem muita gente de férias ainda, então aí a tendência é que as praias permaneçam lotadas. O Corpo de Bombeiros já disse que vai reforçar a segurança justamente por conta desse período que é complicado. Para que o lazer não acabe em tragédia, não acabe em algum tipo de problema, as pessoas têm que ter esse cuidado. A água na altura do umbigo sempre é recomendado também para evitar qualquer tipo de problema e o cuidado com as crianças, aí tem que ter a atenção redobrada. Agora, 7 horas e 9 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora e no ano passado, em média, foram registradas em Imperatriz 90 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Os dados fazem parte de um levantamento do Conselho Tutelar da cidade. Nos arquivos, registros de casos denunciados em 2019 ao Conselho Tutelar, órgão responsável por garantir direitos do público infanto-juvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Imperatriz existem 2 conselhos tutelares e tanto na área 1 quanto na área 2, os casos mais frequentes são as denúncias de negligência. Negligência ela pode ser por parte de cuidados necessários com a criança ou adolescente e até mesmo quando os pais não cuidam do bem-estar da criança e do adolescente e até mesmo não o acompanham na escola. Na lista das denúncias que mais chegam ao Conselho Tutelar Área 1, também estão a agressão e abandono. Os pais, eles têm sim esse direito de educar e disciplinar, mas ele tem que saber qual a força da ação, né? Às vezes ele ultrapassa essa força se tornando uma agressão.
No Conselho Tutelar Área 2, a negligência mais uma vez lidera o topo da lista de denúncias mais frequentes. Sem ficar de fora, o abuso sexual e outros tipos de maus tratos. Quando você tem conhecimento de que uma criança está sendo vitimizada por qualquer situação, você precisa denunciar. Nós temos várias maneiras de fazer a denúncia. Nós temos pelo telefone do plantão do Conselho Tutelar, que da área 1 é 992040155, da área 2, 991318336, pelo Disque 100, que é uma ligação gratuita, você pode ligar de qualquer lugar, você não precisa se identificar. Você pode procurar os CRAs, que tem em diversos bairros da sua cidade, você pode estar passando para o assistente social desses CRAs, que eles vão estar repassando para o Conselho Tutelar. Pode fazer na própria DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que funciona no Plantão Central aqui em Imperatriz, no centro. Então, são vários canais de denúncia que você tem. O Conselho Tutelar que tem um papel importante aí na defesa da criança e do adolescente, prevenir, inclusive, crimes praticados contra crianças e adolescentes. Agora, 7h11 e já está em vigor uma medida aprovada em novembro pela Assembleia Legislativa aqui do estado do Maranhão. O maranhense vai pagar um valor menor no gás de cozinha. Isso foi possível depois de uma redução do ICMS. A boa notícia é que a redução de 4% no preço do gás de cozinha apresentada pelo governo do estado e aprovada na Assembleia Começou a vigorar 1º de janeiro de 2020. O gestor de fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda explica que a partir de janeiro o preço do gás de cozinha deve sofrer uma redução, só que menor daquilo do que era esperado. Os cálculos mostram que nós teríamos redução em torno de R$ 2,89 no botijão do gás. Mas com a escalada aí do preço pelo governo federal, haverá aí um incremento por conta desse aumento de 5%, em torno de R$ 1,76. Mas mesmo assim, nós esperamos que haja um repasse dessa diminuição da carga tributária aqui feita pelo governo do estado para o preço do botijão de gás de cozinha. Com a lei estadual, a alíquota do ICMS do gás no Maranhão caiu de 18% para 14%. Atualmente, o preço do gás de cozinha está em média R$ 70. Esta empresária confirma que acompanha os reajustes e as mudanças de preços. Os gastos com o gás de cozinha pesam no orçamento, em média um botijão por dia, já que é dona de um restaurante. Mesmo com as constantes elevações no preço, não repassa para o consumidor, para não perder a clientela. Eu acho que uns 20% é só para gás, de cozinha, do total. A gente costuma sempre acompanhar, só não repassamos para o cliente, né? Porque não tem como a gente repassar. A gente já fica com medo, porque a gente sabe que vai diminuir o lucro, né? O lucro vai ficar bem pequenininho. Para evitar que o consumidor saia prejudicado em relação aos constantes reajustes que vem sendo adotado pelo governo federal relacionado ao gás de cozinha, a Cefaz, Secretaria Estadual de Fazenda, vem se reunindo com representantes de outros órgãos para acompanhar e fiscalizar os aumentos dos preços do gás de cozinha. A ideia é que esse preço, essa diminuição do preço, ela chegue, né, junto à dona de casa que compre, né, faz o consumo desse gás. Pois é, e o ano mal começou e velhos problemas continuam, como o estoque baixo de bolsas de sangue no Hemomar. A situação fica ainda mais preocupante com a proximidade do carnaval. Na sala de coleta é possível perceber a real dimensão do sumiço dos doadores. Muitas cadeiras vazias. A partir de 20 de dezembro começa a diminuir a quantidade de doadores aqui no Hemocentro. Por conta das festividades, por conta das férias. E neste ano a gente acredita que será mais crítico por conta do carnaval, que já é em fevereiro. Felizmente tem gente que é consciente e sabe que as doações nesse período são de extrema importância. Nessa época do ano acontecem muitas fatalidades, né? Acidentes e aí muita gente precisa de sangue, né? É importante que você venha doar tanto direcionado quanto voluntário também, né? Muita gente precisando nos hospitais. É uma atitude importante e enriquecedor para quem doa também. O Zungri faz questão de doar sangue pelo menos 4 vezes ao ano. Sai daqui totalmente mudado, feliz e justamente a pessoa que vai receber nosso sangue também, acho que vai receber feliz também. As doações diminuem exatamente nessa época em que a demanda aumenta, principalmente por consequência das festividades.
Em relação a alguns tipos de sangue, a situação em estoque se torna ainda mais crítica. Os tipos negativos, a população tem menos, né? A quantidade da população é menor enquanto os negativos e maior enquanto os positivos. Mas em contrapartida dos positivos terem uma maior quantidade da população, essa população também consome mais. Então a gente acaba ficando de nível a nível, tanto o positivo quanto o negativo. Então nós dependemos, enquanto Hemomar, da solidariedade, da boa vontade, do amor ao próximo, para que esse estoque seja reforçado para atendimento da demanda transfusional do nosso estado. Quem doa não sente absolutamente nada fisicamente durante o procedimento. Somente muita satisfação em poder ajudar com o gesto quem tanto precisa. Sempre faço doação de sangue todos os anos, desde os 18 anos. E principalmente nesses períodos de festa, de festividade, carnaval, final de ano, que tem pouca procura. As pessoas não costumam doar. Terminar o ano bem, ajudando as pessoas, né? Dando solidariedade para o próximo. Então, acho que isso é uma ótima forma de terminar o ano, de fechar o ano. Ótimo, beleza, legal. E esse gesto de solidariedade que ajuda a salvar muitas vidas e fechar o ano bem, né? E começar o ano bem também, a gente orienta as pessoas. O Hemocentro Hemomar, aqui em São Luís, fica no bairro da Jordoa, e também tem vários hemonúcleos espalhados pelo interior do estado, que acabam captando também, coletando essas bolsas de sangue que ajudam a salvar muitas vidas. A gente está no período complicado, que é esse período de festas, prévia de carnaval. Infelizmente, lamentavelmente, a gente sabe que é um período complicado, que aumenta a demanda nos hospitais, por conta de acidente de trânsito, por conta, infelizmente, da violência que aumenta. Mas a gente torce, claro, que seja aí um período que antecede o carnaval e também um carnaval de muita tranquilidade e segurança. Mesmo assim, as pessoas devem ir até os hemocentros fazer a doação das bolsas de sangue, não só quando uma pessoa precisa, algum amigo, algum parente, alguma pessoa mais próxima precisa, mas que essa doação seja de fato voluntária. Agora, 7 horas e 17 minutos, confira aqui no Bom Dia Maranhão o nosso giro de notícias. Um vazamento de gás pode ter sido a causa de um incêndio na virada do ano no bairro do Turiúba, em São José de Ribamar. O fogo começou pela cozinha e tomou vários cômodos da casa. Apesar do susto, ninguém se feriu. 4 apostas com 6 dezenas ganharam a mega da virada com um prêmio total de 304 milhões de reais. Na quina foram 1.031 apostas ganhadoras, entre elas 12 eram daqui do Maranhão. No estado, as cidades que tiveram uma aposta simples ganhadora foram Pirapemas, Santa Luzia, Joselândia, Balsas, São Pedro da Água Branca, Governador Nunes Freire e Brejo de Areia. Em Timon, um bolão com 13 cotas levou o prêmio de R$ 115.074. Em Caxias, teve um bolão com 13 cotas, que também levou o prêmio de R$ 115.074. Além disso, em Caxias, teve uma aposta simples, com prêmio de R$ 57.537. E em São Luís, houve 2 apostas simples ganhadoras. Os números sorteados foram 03, 35, 38, 40, 57 e 58. O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para o dia 4 de janeiro, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Os empregadores deixaram de pagar a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, em demissões sem justa causa. A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS, sancionada em 12 de dezembro do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. A multa extra aumentava de 40% para 50% sobre o valor depositado no FGTS do trabalhador. A indenização paga pelas empresas nas dispensas sem justa causa. O complemento, no entanto, não ia para o empregado. Os 10% adicionais iam para a cota única do Tesouro Nacional, de onde era repassado ao FGTS, gerido por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. E no próximo bloco entra em vigor novo salário mínimo. E mais, Bial Mendes traz o resumo das ocorrências policiais. O intervalo é rapidinho, agora são 7 horas e 19 minutos. Daqui a pouco a gente está de volta aqui com o Bom Dia Maranhão.
7 horas e 22 minutos, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e você sabe quais foram os nomes mais registrados em bebês em 2019, isso no ano passado, né? Em Imperatriz, como na maioria das cidades brasileiras, o nome Enzo Gabriel aparece no topo da lista. Maria Cecília, Enzo Gabriel, João Miguel, Maria Júlia, Davi Lucas, João Guilherme, Ana Vitória, Maria Alice, Maria Eduarda, Ana Júlia. Esses nomes parecem comuns para você? É porque são. Esses foram os 10 nomes mais registrados em Imperatriz este ano. O nome Maria Cecília está em primeiro lugar. Foram 11 no total. O nome lidera um ranking também no Maranhão, com 73 registros e 964 em todo o Brasil. Afinal, a união desses 2 nomes simboliza as características de uma pessoa abençoada, sábia ou aquela que é cheia de conhecimento. Além de Maria Cecília, outro nome que não fica atrás só que no quesito masculino é João Miguel. Esse aqui tem 3 meses e além dele foram registrados 7 bebês com o mesmo nome em Imperatriz só em 2019. Enzo Gabriel foi o nome preferido de 2019. Foram 16.672 registros em todo o Brasil, sendo campeão da lista. João Miguel está em terceiro lugar. O nome significa agraciado por Deus e foi por esse motivo que a Maria, a mãe do João Miguel, deu esse nome para o filho. Eu escolhi um, mas porém o pai dele escolheu outro. Aí por conta de João Miguel ser nome bíblico, aí a gente contestou em deixar João Miguel mesmo. Os dados são do portal da Transparência de Registro Civil, que disponibiliza ao cidadão informações e dados estatísticos sobre nascimentos, casamentos e óbitos. 7 horas e 24 minutos e já entrou em vigor o novo valor do salário mínimo. Eduardo Bueno tem uns detalhes. Bueno, de quanto será esse aumento? Muito bom dia a você. Oi, Eduardo, bom dia para você que acompanha aqui o Bom Dia Maranhão, todo mundo que está nos acompanhando aqui pela TV Difusora. Eduardo, esse aumento vai ser um pouco maior do que era esperado pelo governo no início de 2019. O aumento inicial, Eduardo, era de 3,3%, né, acompanhando a inflação, o índice de preços ao consumidor, índice nacional de preços ao consumidor, calculado pelo IBGE, seria de 3,1%, mas no final acabou em 4,1%, então o novo salário mínimo, que foi aí, faz parte aí dessa medida provisória aprovada pelo governo federal, fica em R$ 1.039. Esse valor começou a valer a partir de ontem, né, 1º de janeiro, então esse valor já está em vigor aí. Agora, Eduardo, o impacto desse salário mínimo, desse novo salário mínimo aí nas contas públicas vai ficar num valor bem alto, né, 7% acima do que era esperado pelo governo federal. Então, o governo estima então que esse valor vai ter um impacto muito grande justamente por conta aí das aposentadorias que precisam ser pagas, enfim, outros benefícios, viu, Eduardo? Então, o valor ficou um pouquinho maior, essas despesas do governo vão ficar em torno de 355 milhões de reais, né, o valor desse aumento de R$ 8. A previsão inicial é que o salário mínimo custasse R$ 1.031, isso em janeiro de 2019, só que esse valor aumentou para R$ 1.039 e esse valor foi maior, a inflação foi maior, segundo o governo federal, através do Ministério da Fazenda, justamente em que a inflação foi impulsionada pelo valor da carne. A gente falou bastante aqui no jornalismo da TV Difusora, no final do ano, né, do aumento do preço da carne, impulsionado aí por diversos fatores. Então foi justamente o valor da carne que impulsionou o valor da inflação, o valor acumulado dos 12 meses do ano, e então aí fez com que o salário mínimo também fosse maior. Então, Eduardo, volto no estúdio com você, justamente mostrando que uma coisa negativa aí do final do ano acabou se tornando uma coisa positiva para os trabalhadores. De repente foi, né, Bueno? Muito obrigado pela sua participação. Um bom dia para você. Daqui a pouco o Bueno volta aqui com a gente no Bom Dia Maranhão. A previsão era que fosse R$ 1.031, aumentou um pouco, né? R$ 8 só, mas qualquer ajuda financeira, qualquer contribuição financeira em um período de crise, aí, de recessão complicada, a economia em todo o país já ajuda a população brasileira. Então era de R$ 1.031, a expectativa foi para R$ 1.039, já começando a vigorar o novo salário mínimo aqui para todo trabalhador brasileiro de R$ 1.039. É uma ajuda pouca, mas, como eu disse, claro, qualquer tipo de ajuda financeira
neste momento é importante. Agora 7 horas e 27 minutos e com um custo de quase R$700 mil foi entregue a obra do Mercado da Macaúba, um dos mais tradicionais, um dos mais conhecidos aqui da capital São Luís. O Mercado da Macaúba que fica localizado na região central aqui da capital. Dona Antônia mantém esse restaurante na Feira da Macaúba há 26 anos. Ela lembra dos dias difíceis enfrentados no local antes da reforma de todo o espaço. Era muito precário, Todos me ajudaram bastante. E nunca me deixaram, apesar que o ambiente não me tinha assim muito gosto. Eu acho que melhorou o movimento, né? E a gente espera que o pessoal volte a frequentar a Feira da Macaúba. A Feira da Macaúba é uma das mais tradicionais de São Luís, principalmente por estar situada em pleno centro da cidade. Desde que foi inaugurada no começo dos anos de 1970, ela nunca havia sido reformada. Obras orçadas em aproximadamente R$600 mil. Permite maior fluidez e garantia de emprego e renda, garante a melhoria da produção e a distribuição. As pessoas podem comprar perto das suas casas, de alguma forma que também está dentro do nosso centro. O programa Nosso Centro, que não deve ser bom apenas para turista, mas também para quem é morador do centro. Tudo aqui foi revitalizado do chão ao teto. Todos os quase 70 boxes receberam estrutura adequada para a comercialização de produtos e atendimento aos consumidores. Quem acompanhou a solenidade de entrega do mercado foi o governador Flávio Dino, que destacou que agora está garantida, acima de tudo, a segurança alimentar no local. Há uma integração entre o trabalho que nós fazemos, por exemplo, nos restaurantes populares, nas feiras e mercados, nessa dimensão da segurança alimentar, nutricional, a dimensão da qualidade sanitária também aos consumidores, sobretudo nessa região tão importante da cidade de São Luís, da capital do Maranhão. E são vários mercados ainda para ser entregues este ano de 2020. Aí essa parceria entre a Prefeitura de São Luís, por meio da CEMAP, e também o governo do estado. Outros mercados e feiras aqui da capital maranhense também passam por reforma, a previsão é que sejam entregues ainda neste ano de 2020. Mercados importantes também, como o Mercado da Macaúba. Agora, 7 horas e 30 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, trazendo uma notícia da região Tocantina. Dados da Polícia Civil mostram que o ano de 2019 apresentou redução no registro de homicídios. Isso em comparação com o ano anterior. Nos dados divulgados pela Polícia Civil, o mês de fevereiro de 2019 aparece como período com menor número de homicídios em Imperatriz, quando 2 casos foram registrados. Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, no balanço parcial de casos registrados até o domingo, 29 de dezembro, 2019 fechou com saldo menor em relação ao ano de 2018. Até o dia 29, dezembro registrava 4 homicídios. 2 ocorridos no domingo. Edinaldo Souza Azevedo, que foi morto a pauladas no bairro Bacuri, e Adeilton França, morto a tiros no bairro Ouro Verde. Casos que estão em fase de investigação. As informações sobre o balanço parcial foram divulgadas no dia 30 de dezembro. O ano fecha com um número reduzido com relação ao ano anterior. Finalizamos 2018 com 128 homicídios. Estamos até agora com 106 homicídios, então houve uma diminuição bastante considerável, né? Com relação aos 2 últimos anos. Então, o que vem afirmando aí ainda mais o decréscimo do número de homicídios até dos anos anteriores. Tivemos aí um ápice no ano 2016, com um número bem próximo a 180 homicídios, e a partir de então esses números vêm sendo reduzidos. O mês mais violento de 2019 foi setembro, com 22 homicídios. A gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, falando de segurança, hoje com meu amigo Bial Mendes. Muito bom dia, Bial. Bom dia, Eduardo. Bial, que agora há pouco apresentou o Bandeira 2, a gente vai trazer aqui alguns dos destaques que foi falado, um tema, um acontecimento que chama a atenção pelo grau de violência que aconteceu no município de Capinzal do Norte, não é isso, Bial? Capinzal do Norte, infelizmente, uma bebedeira na madrugada de ontem que resultou numa briga, e uma briga feia, porque os dois se desentenderam, um identificado pelo nome de Cabeção e o outro pelo nome de Ronan. Cabeção, nessa confusão, muito bravo, segundo as pessoas, conseguiu uma foice lá em alguma casa e acabou decepando uma das mãos de Renan. Na briga, ele com a foice foi atingir o rapaz para se defender, colocou a mão
né? Que foi o que ele reagiu na hora. Atitude de momento, Atitude né, de Bel, momento. para se defender. A força decepou uma das mãos, portanto, do Ronan, que foi encaminhado para o Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra, está inclusive sob observação médica e a polícia, o crime foi ontem pela madrugada, a polícia até hoje procura pelo cabeção, mas até ainda há pouco ainda não havia conseguido prender o rapaz. Um grau de violência enorme, teve a mão decepada por conta aí, de confusão. A gente chamava a atenção agora há pouco, lamentavelmente, felizmente, as pessoas acabam confundindo, né? Seria uma festa de virada de ano, enfim, ou qualquer outro tipo de festa, acabam se excedendo na bebedeira e acontecendo esse tipo de violência, que é o que a gente não deseja. Agora, Bial, um assunto também que sempre gera repercussão nessas saídas temporárias, a última que teve agora foi a de Natal, 37 presos deixaram de retornar, né? 37 presos. Eles tiveram a liberação no último dia 20, eram para ter retornado até as 18 horas do dia 27, mas não compareceram à sua unidade prisional. Por conta disso, são considerados foragidos da Justiça. É claro que a Secretaria de Segurança Pública, a polícia vai montar um esquema para tentar recapturar ou prender novamente esses que são considerados foragidos da Justiça. E, inclusive, além de ter regressão da pena também, né, Bial? Além de ter regressão. Estavam no semiaberto já, vão ter regressão da pena. Acabaram quebrando aí um acordo, né, que tinham com a Justiça, não voltando para a sua unidade operacional. Não se tem informação ainda se algum deles morreram ou cometendo novos crimes ou por acerto de contas, porque isso tem acontecido. Nós temos relatórios e dados que mostram que muitos deles acabam morrendo em algumas saídas, né, como é o caso de final de ano. O certo é que eles não voltaram e estão sendo procurados pela polícia. Agora, 37 presos é um número considerado até razoavelmente pequeno. São 5 ou 6 saídas temporárias durante o ano e se manteve nessa média, né, Bial? Sempre de 30 a 40, são mais, nessa última agora, acho que foram mais de 700, cerca de 800 presos que foram beneficiados. 37 é um número considerado até reduzido e sempre se manteve nessa média de 30 a 40, né, nas outras saídas temporárias. É um número considerado pequeno em comparação com outros dados, mas que preocupa o cidadão de bem, porque só um já faz um estrago muito grande, né? Às vezes num bairro tem alguém que é considerado perigoso, ele coloca o terror naquela comunidade, vai preso, a comunidade sente ali um alívio e tal, mas 37 na rua, dependendo do grau, né, de periculosidade que cada um possa cometer, algo assim que nos deixa como diz o Silvano, de anteninha em pé, né? Captando tudo. Preocupa, né? Claro, e a preocupação também é que ele volte a delinquir, né? Já que ele já quebrou um acordo, não retornou. Só rapidamente, Bial, acidentes também, né? Acidentes nas nossas rodovias que cortam o nosso estado, principalmente por conta do motorista acelerar um pouco mais, ver o trânsito livre. Houve prisões também de pessoas que estavam conduzindo veículos com mandado de prisão em aberto. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu fazer essa abordagem e cumprir o mandado de prisão. Prendeu, inclusive, na Trocida, né? Exato. No Paraguaminas, do estado do Pará, esse foragido da Justiça acabou sendo preso no Maranhão. E a operação continua, né? A operação de início de férias, de virada do ano. Tivemos aí um balanço com algumas mortes, sendo que o boletim dessas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou. Deve sair agora, por volta de 7h40, 7h45. Mas o último boletim da PRF mostrava que nós não tínhamos nenhuma morte nas rodovias que cortam nosso estado, ainda bem, porque no Natal teve e na véspera do Natal também. É um período complicado, período de férias de muita movimentação e a operação Rodovida desencadeada aí pela Polícia Rodoviária Federal continua. Obrigado, Bial. Um abraço. Um abraço, Bial. Boa quinta-feira. O Bial estará amanhã de volta às 6 da manhã. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora 7h36 e o Código de Trânsito Brasileiro é bem claro. Quem avança o sinal vermelho, ainda falando sobre essa questão de trânsito, quem avança o sinal vermelho comete infração gravíssima. Mesmo sabendo disso, muitos motoristas em Imperatriz desrespeitam a legislação em uma avenida movimentada lá do município. O desrespeito ao semáforo é o principal problema neste ponto da Avenida JK. São 3 tempos. E a obrigação dos condutores, em cada um deles, todo mundo sabe, que é parar. Mas nem sempre isso é respeitado. São vários os flagrantes de veículos ultrapassando no sinal vermelho. O maior perigo aqui é porque logo aqui quem vem de lá, né, fura, quem vem daqui fura, aí corre um grande risco. Obrigatório parar no sinal vermelho mas basta ficar alguns minutos aqui neste ponto para flagrar quem não tem o menor respeito pela lei. Não há um levantamento preciso de quantos acidentes foram registrados por desrespeito à sinalização, mas não são poucos, como destaca seu Francisco. Acontece bastante, que a colégio derriba um aí, vem enquanto eles peitam num, eles varam o sinal, né? E aí derriba as pessoas. A vida de quem está a pé também complica, porque não há faixa de pedestre.
É preciso redobrar a atenção na hora de atravessar a via. Quem segue as leis de trânsito para se prevenir dos acidentes fala que é preciso uma maior fiscalização no local. Tem que ter, eles têm que ficar observando essas coisas. Tem umas câmeras agora aí que botaram que ajuda muito, se eles colocar aqui nesses pontos, ajuda muito. A Secretaria de Trânsito alerta para as multas e os riscos de acidentes no local. As pessoas precisam obedecer aquela sinalização não por uma questão de medo de ser multado. Gente, é o acidente de trânsito. E no acidente de trânsito são 3 hipóteses. Prejuízo material, quando os veículos danificam, prejuízo da saúde, quando pessoas sofrem escoriações, lesões, e óbitos, né? Quando as pessoas vêm a óbito, há um prejuízo nisso. E a gente precisa ter mais amor pela vida. Uma pessoa que avança o sinal vermelho, ele está dizendo que não está nem aí com a vida dele. Imagine com a sua. Pois é, avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade, alcoolemia ao volante, tudo isso aí acaba podendo ocasionar acidentes e, consequentemente, mortes, infelizmente, no trânsito. Agora, 7 horas e 38 minutos. Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para hoje. Já choveu, como eu disse, aí na virada do ano, também no dia 30. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira, aqui na capital São Luís, começando onde aumenta as nuvens pela manhã. E há também previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Pelo menos é o que a previsão diz, que pode chover aqui na capital maranhense à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima é de 31 graus, mesmo com essa chuva, né, com esse tempo nublado. Muito calor aqui na capital maranhense. Imperatriz, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva também a qualquer hora lá na segunda maior cidade aqui do estado, Imperatriz. Mínima de 21, máxima de 30 graus. Vamos agora para Caxias, onde a previsão do tempo hoje mostra sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Chovendo em boa parte aí então do estado do Maranhão, lá na cidade de Caxias, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Vamos acompanhar a previsão também em outras 3 cidades aqui do estado do Maranhão. A gente começa por Santa Inês, previsão para esta quinta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, assim como na capital São Luís. Em Santa Inês também pode chover no período da tarde e à noite, mínima de 22 e a máxima de 32 graus lá na cidade de Santa Inês. Vamos agora para Balsas, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora também na cidade de Balsas, onde os termômetros registram aí mínima de 21 e máxima de 29 graus. Previsão para esta quinta-feira, só encerrando aqui com a cidade de Bacabal, sol e aumento de nuvens de manhã e também pode chover na parte da tarde e da noite, pancadas de chuva à tarde e à noite em Bacabal, pelo menos aí essa é a previsão que possa chover, mínima de 21 e máxima de 32 graus, tá aí a previsão do tempo nessas 6 cidades aqui do estado do Maranhão. A gente acompanha que pode chover em praticamente todas as cidades, todas as regiões aqui do estado do Maranhão. Olha, continue acompanhando aqui o Bom Dia Maranhão. No próximo bloco tem a pesquisa que mostra que 2/3 da população dizem nunca ter ouvido falar do ato institucional 5, que vigorou durante a ditadura militar, o conhecido AI-5. E mais, saiba como foi a primeira prévia do carnaval de rua aqui em São Luís. Centenas de pessoas, foliões, foram até o bairro da Madre Deus. A gente acompanhou essa movimentação. É daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7 horas e 41 minutos. Intervalo rapidinho, a gente volta já. Bom dia, Maranhão, de volta aqui pela TV Difusora, agora 7 horas e 44 minutos e o ano mal começou e já tem muita gente pensando no número de feriados. Será que isso acontece com você que está nos acompanhando? Eduardo Bueno está de volta para nos contar quantos feriados prolongados terão em 2020, hein, Bueno? Ô Eduardo, a notícia é boa para quem está em casa ainda debaixo do cobertor nessa quinta-feira preguiçosa, que começou aí com chuva, um tempinho chuvoso, frio. Eduardo, segundo o calendário, serão ao todo 24 feriados. E se a gente contar esses feriados com os dias que serão de feriado prolongado, dá para mais de um mês aí, dá para o pessoal que está em casa se planejar bastante. Nós separamos aqui algumas datas que também que serão feriados prolongados, né? Ao todo serão 7 feriados prolongados, então no dia 10 de abril é Sexta-feira da Paixão, portanto, feriado prolongado. No dia 1º de maio, que é uma sexta-feira, é Dia Mundial do Trabalho, então já dá para se planejar aí para viajar.
No dia 11 de junho é Corpus Christi, é uma quinta-feira, portanto no dia seguinte também é feriado prolongado, viu? No dia 7 de setembro, segunda-feira, é feriado da Independência. No dia 12 de outubro, que é uma segunda-feira, é feriado de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. No dia 2 de novembro, uma segunda-feira, vai ser feriado de finados. E o próximo Natal, Eduardo, no dia 25 de dezembro, vai ser uma sexta-feira também, ou seja, mais uma data que o pessoal vai ficar em casa. Então, quem está vindo do feriado de ontem, né? Ontem, dia 1º de janeiro, foi feriado nacional, já está podendo aí, então, se planejar para o resto do ano inteiro. Se a gente for fazer um cálculo aí, nós fizemos aqui, como eu já disse bem no começo dessa participação, serão aí quase um mês de feriados no ano de 2020. Voltamos ao estúdio com você, Eduardo. Obrigado, Bueno. Boa quinta-feira. Feliz 2020 também para você, que seja de muito trabalho, apesar de estar falando agora de feriado prolongado, mas que seja de muito trabalho também para o povo brasileiro. Agora são muitos dias, né? Quase um mês, como o Eduardo Bueno falou aí, quase um mês de feriado prolongado. E eu estava acompanhando também, o Bueno passou a informação, tem muito feriado que vai cair justamente na quinta, às vezes acaba sendo ponto facultativo na sexta, outros feriados que caem na sexta e outros na segunda, que são dias bons aí para quem gosta de curtir o feriado prolongado, são os dias aí excelentes, né? Tanto a sexta-feira quanto a segunda-feira, mas também que seja um ano de 2020 de muito trabalho para o povo brasileiro. Agora, 7h47, a virada do ano foi marcada pela alegria em vários pontos da capital. A Avenida Litorânea, por exemplo, ficou lotada. Vamos acompanhar como foi na reportagem de Nice Ribeiro. A festa que todo mundo participa, desde os bem pequenos até aqueles que já nem lembram mais quantas vezes fizeram isso. A virada do ano é sempre aquele momento de alegria e de expectativas para o ano seguinte. Espero muita paz, muito amor, que o nosso país seja muito melhor do que foi em 2019. Todo ano as tradições se renovam, sempre com um significado, traduzido de muitas formas e cores. O branco significa a ausência de tudo que é ruim, então a gente passa de branco, que é para trazer paz e tudo de bom. O amarelo me dá inspiração, positividade, energia positiva. E mesmo que as cores mudem ou o estilo de comemorar, tem tradições que se mantêm, como passar a virada do ano na praia. Todos os anos, milhares de pessoas vêm para cá para receber o ano novo. E faz isso à sua maneira, e na maioria das vezes em família. Na rodinha entre amigos, mesmo que nem todo mundo esteja interagindo, ou o tradicional churrasco. As crianças aproveitam para brincar na areia e aí quando o ano novo chega, a alegria toma conta. E não dá para ficar parado. Na programação do governo do estado, a cantora Daniela Mercury foi a atração principal. Já começou o ano com uma pegada de carnaval. É muito importante comemorar da forma como nós comemoramos, com uma programação bem eclética, passando pelo samba, pelo reggae, pelo bumba boi, e encerrando hoje com esse show belíssimo para todos os maranhenses. A nossa ideia é tratar o Maranhão da forma como ele merece, com carinho, para que todos os maranhenses se sintam abraçados, se sintam agraciados e a gente possa confraternizar com todo mundo. O grande ano que nós tivemos em 2019 e torcer para que 2020 seja melhor ainda. Primeira vez que eu venho participar aqui, eu sou do Rio, né? E vou te falar, o governador está de parabéns, o secretário de Cultura está de parabéns, porque a festa está linda. Não está devendo lugar nenhum no Brasil aqui. Muita gente também optou por passar a virada do ano em hotéis e eventos privados, como o da Vila Reale, que trouxe as cantoras Maiara e Maraísa como atração principal. A festa foi uma das mais movimentadas e aqui o público recebeu 2020 em grande estilo. Pois é, muita festa, né? Só que depois que a festa passou, o que restou foi muito trabalho para agentes de limpeza que recolheram muitos resíduos deixados na orla da capital. O primeiro dia do ano começou com muito trabalho para as equipes de limpeza da Prefeitura de São Luís. Na Avenida Litorânea, a grande quantidade de lixo deixada pelo público que foi passar a virada na orla tomou conta do calçadão, dos bares, das dunas e até mesmo da faixa de areia. Mas os vestígios da festa de Réveillon, promovida pelo governo do estado juntamente com a prefeitura, têm também uma face nobre. Geram renda aos catadores de recicláveis. É minha satisfação estar falando a respeito do meu trabalho, primeiro dia do ano, ter essa grandeza de material, né? A gente contribui, né,
para a questão dos resíduos sólidos, reaproveitamento desse material que é abundante, né? A grande quantidade de latinhas, garrafas e outros resíduos mostram ainda que o ano começou bem para os vendedores ambulantes. Deu para vender bastante. Comecei o ano bem. O lixo não impediu Márcio de começar o ano cuidando da saúde. Eu gosto de fazer caminhadas, praticar exercício físico, faz muito bem e eu resolvi amanhecer fazendo essa caminhada. As pessoas participaram da festa, jogam lixo no chão, mas continuar aqui a caminhada. Pois é, o lado ruim, né? A gente percebe que tem muita alegria, muita animação, mas o pessoal tem que jogar o lixo no local adequado, no caso são dos latões, né, que são colocados aí pela cidade. Agora 7 horas e 51 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e vamos agora falar de política. Já aqui comigo, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia a todos. John, a gente começa falando, eu falei agora há pouco, sobre essa questão de 2/3 da população que não tem conhecimento sobre o ato institucional número 5, que veio muito à tona por conta da declaração do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, e tem muita gente que desconhece o que foi esse AI-5, né? Isso é um dado preocupante, Eduardo, porque, primeiro, mostra um desconhecimento de parte da população da nossa história, né? É um fator relacionado principalmente à educação brasileira. Quando uma pesquisa da Datafolha mostra que esse quantitativo que você citou não conhece que foi o ato institucional número 5, né, que foi um ato repressor da ditadura, que naquela época do golpe de 64 acabou caçando direitos políticos, fechando o Congresso, né, perseguindo adversários políticos, ou seja, um ato brutal naquela época, ou seja, mostra que a população brasileira precisa conhecer mais um pouco da nossa história, e que a educação no Brasil, conforme os dados, né, divulgados pelos indicadores, inclusive internacionais, mostra que a educação vai de mal a pior. Além disso, tem também a questão dessa pesquisa que mostrou, Eduardo, sobre a democracia, né, que houve uma diminuição daquelas pessoas que acham que a democracia é o melhor, digamos assim, regime hoje a ser adotado no país, ou seja, principalmente, né, relacionado por conta das próprias declarações, entre essas do AI-5, do próprio filho do presidente Jair Bolsonaro, do próprio Guedes, né, que em alguns momentos citaram esse ato, e aquelas pessoas simpatizantes, eleitores do presidente Jair Bolsonaro, aquelas que são mais, digamos assim, radical, acabam aí seguindo o mesmo entendimento. Por isso, nessa pesquisa houve, portanto, essa diminuição, algo em torno de 6 pontos, chega a 60% dos entrevistados que apoiam hoje, que acham que o melhor para o país é a democracia. Ou seja, então, portanto, aí são dados preocupantes e que precisam aí ser revistos pelas autoridades do nosso país. E muito essa questão de retorno da ditadura, como a gente ouve algumas opiniões, muito por conta da própria situação do país, mas para muitos especialistas, John, como você mesmo citou, por mais falhas que existam, por mais problemas que existam, o melhor regime ainda é o democrático. Agora a gente fala também agora da política local, mas com uma visão mais nacional, não é isso, John? Que teve aí, foi citado aí pela mídia, nos bastidores aí da política, um certo envolvimento aí do governador do estado, do governador do Maranhão, Flávio Dino, com um dos pré-candidatos que já coloco, pelo menos aí na discussão, que é o Luciano Huck. O Luciano se colocou como pré-candidato de centro, né? Ele aí tem conversado com o Cidadania, que é o antigo PPS, e alguns partidos mais de centro, no sentido aí de viabilizar sua candidatura. A gente lembra que da vez passada, como colocaram o nome do Luciano Huck, começou a surgir uma série de denúncias, né, contra ele acabou recuando. Desta vez ele já se articula nos bastidores, e ontem saiu uma notícia na revista Veja, dizendo que o Luciano Huck, né, os articuladores dele, avaliam a possibilidade de ter o governador Flávio Dino como vice da chapa. O governador Flávio Dino do PCdoB, a gente sabe disso, né? Tem uma visão diferente do próprio Luciano Huck, apresentador Luciano Huck, ou seja, de certo ponto não combina, não tem conteúdo programático e ideológico similares entre os dois, né? Tendo visto que o Luciano Huck é um pouquinho de centro, mas também tem um pouquinho de direita, né? Um pensamento de direita em relação ao que ele pensa para o país. É claro que isso aí seria uma chapa. A gente sabe que o governador Flávio Dino tem procurado dialogar com o centro, com os partidos mais de centro, inclusive há nos bastidores de que essa articulação é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o qual o governador Flávio Dino conversa, tem uma aproximação muito importante,
e ele seria o articulador. Nada impede de conversar. O governador Flávio Dino tem dito que é importante, né, essa aproximação com o centro. Ele tem feito esses gestos, tem conversado com várias lideranças do centro, no sentido até de viabilizar também a sua candidatura a presidente. Então, aí isso deve ser apenas conversas. É claro que eu acho muito difícil, pouco provável, uma aliança dessa entre Luciano Huck, né, e o governador Flávio Dino, que é de esquerda, que é do PCdoB, aí com o Luciano Huck tem uma visão totalmente diferente de país, né, totalmente díspare ideologicamente do governador Flávio Dino. Mas são conversações, eleições ainda estão longe para presidente da República, mas é importante que um ponto positivo do governador Flávio. Ele tem, né, essa ideia de que é importante conversar com todos. E o centro é muito importante hoje no país, tanto é que está fazendo a diferença ali na Câmara e no Congresso Nacional. Tá ok, John, muito obrigado. Você está de volta amanhã falando de política aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã. Obrigado, John. Feliz 2020 para você, Você viu, John? também, Dan. Vamos lá, 7 horas e 56 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão e hoje ainda é 2 de janeiro e já tem gente pensando no carnaval. Prova disso é que centenas de foliões lotaram a primeira prévia de carnaval na Madre Deus. Teve bloco de rua, bloco tradicional, abrindo a folia momesca e com muita alegria. Haja pique. Em São Luís, nada de descanso para esse público animado. Hoje foi a unificação de todos os blocos tradicionais de São Luís. Carnaval é festa, 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 festa. Já é uma tradição que já vem de muitos anos. Basta começar o ano que começam também as prévias de carnaval aqui no bairro da Madre Deus. Berço da cultura. Em São Luís, já é carnaval. Mistura de ritmos e sons. Essa batucada única que só existe em São Luís são os blocos tradicionais, que já dão o tom da festa. É um cortejo bonito, alegre, vibrante, certo? Que só dá animação pra gente, que é nacional. Aqui nós temos que ser respeitados. É o nosso primeiro grito de carnaval dos blocos tradicionais do Maranhão. Então assim, resolvi juntar toda a massa, lembrar que é nosso tempo de infância, onde todo mundo pegava, essas crianças pegavam as latinhas de leite ninho, de Neston, saia batucando pelas ruas, explodindo o som do Tacaticatum. E por isso a gente botou o nome, Tacaticatum, e dá essa primeiro viva no 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz. Festa para todas as idades. O carnaval, as prévias, o clima era de muita harmonia e segurança. É criança, é brincadeira, entendeu? A gente tem que brincar, é isso. Esse que é nosso carnaval, na paz, entendeu? É na paz. Além dos blocos tradicionais, tem também os blocos de rua. São vários na Madre Deus. As ruas do bairro são tomadas por foliões. Até o final de fevereiro, tem muita festa pela frente. E haja pique e alegria. Olha, a todos um feliz 2020. Hoje já é dia 2 de janeiro, mas quem não pôde acompanhar aí a nossa retrospectiva, a gente não pôde falar, né? Um feliz 2020 para todos nós, beleza? Fica um pouco mais sobre o carnaval lá na Madre Deus. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau.